Olá, meus amigos, meus irmãos, tudo bem com vocês? Pastora Cristiana aqui de volta no canal do YouTube, sempre compartilhando aquela palavra de fé para fortalecer o nosso coração, para nos abençoar. Hoje é sexta-feira e aqui na nossa igreja nós temos cultos abençoadíssimos, 9 da manhã, 3 da tarde, 7h30 da noite. Eu convido você a estar conosco. Nós nos encontramos aqui na Rua Limbani, no número 582, no Jardim Vale das Virtudes. E aqui Deus tem operado, Deus tem feito maravilhas no nosso meio. E a palavra que eu hoje estou compartilhando está no livro de Salmos, capítulo de número 56, versículo de número 9. O salmista Davi, ele declarou o seguinte: quando eu a ti clamar, então retrocederão os meus inimigos. Isto sei eu, porque Deus está comigo. Minha irmã, meu irmão, nesse capítulo 56, o Davi, ele roga a Deus para que Deus livre ele dos seus inimigos e que Deus assim pudesse lhe conceder então a vitória, o livramento. E no que ele roga a Deus, no que ele clama, no que ele ora, ele faz essa declaração. Ele diz: quando eu a ti clamar, então retrocederão os meus inimigos. E ele diz mais: isto sei eu, porque Deus está comigo. Veja que declaração poderosa e veja que convicção que o Davi estava tendo quando ele fez essa declaração. Primeira coisa, ele diz: quando eu a ti clamar. E o que nós já temos como revelação e conseguimos entender nessa primeira parte do versículo? Minha irmã, meu irmão, nós mesmos somos aqueles que temos que entrar diante da presença de Deus e clamar a Ele, e se colocar diante dEle, apresentando diante do nosso Deus as nossas causas, as nossas razões, as nossas demandas, porque ninguém melhor do que nós mesmos, em outras palavras, para saber o que estamos passando. Justamente por isso que nós é que temos que nos colocar diante de Deus e clamar a Ele. Às vezes a pessoa, ela diz: estou passando por um problema, estou passando por uma luta, aí ela vive assim: você ora por mim? Ou então leva o meu nome lá na igreja e ora por mim? Ou então clama a Deus por mim? Veja bem, é importante orarmos uns pelos outros, é extremamente importante somarmos em oração uns com os outros, mas se torna ainda mais importante que cada um de nós venhamos nos colocar diante de Deus e clamar a Ele com a nossa voz, com a nossa boca, e clamar a Ele colocando diante de Deus as situações que nós estamos enfrentando. Às vezes a pessoa se acomoda muito, ela vive à base de alguém sempre estar orando por ela, sempre está clamando por ela, alguém, mas ela mesma não clama. Então a pessoa se acomoda até na questão espiritual, porque ela esquece, ou talvez ainda não entendeu, que ela mesma tem que se colocar diante de Deus e clamar ao Senhor. Veja bem, o que você está enfrentando hoje, nesse presente momento? Quais são as batalhas que você tem enfrentado? Quais são as lutas? Você sabe o que você está passando, você sabe o que você está enfrentando, e é por isso que justamente você tem que ser a pessoa, vamos assim dizer, em primeiro lugar, que tem que se colocar diante de Deus e clamar. Justamente é você que tem que abrir o coração na presença de Deus e dizer: Senhor, eu estou aqui clamando ao Senhor. E o Davi aqui tinha um motivo pelo qual ele estava clamando ao Senhor. Nos versículos anteriores, você pode ver isso a partir do versículo de número 1, ele pede para que Deus tenha misericórdia dele, porque ele vai dizer que todo dia os inimigos estão espiando ele, andando atrás dele, com a intenção de devorar ele, com a intenção de matar ele. Então ele sabia dessa situação, justamente por saber que os inimigos estavam perseguindo ele com a intenção de devorá-lo, de matá-lo, que ele vai se colocar diante de Deus e clamar, pedindo que Deus o livrasse. Ele estava passando pela situação, ele estava enfrentando a perseguição dos inimigos, por isso que ele mesmo vai clamar ao Senhor. Por isso que ele começa o versículo dizendo: quando eu a ti clamar. E ele estava clamando, e ele estava se colocando diante de Deus. Então nós também temos que entender isso. Nós temos que nos colocar diante de Deus e dizer: Senhor, eu estou aqui porque a situação quem está enfrentando sou eu.
Deus, eu estou me colocando diante do Senhor, porque eu preciso que o Senhor me conceda vitória nesta batalha. Meu Deus, eu estou aqui clamando ao Senhor com a minha voz. Eu estou me colocando diante do Senhor, porque eu sei que o Senhor ouve o meu clamor. Eu sei que a mão de poder do Senhor está estendida sobre a minha vida. E nesta hora o Senhor vai me livrar. Nesta hora o Senhor vai me ajudar. Nesta hora o Senhor vai agir em meu favor. E aí ele disse: quando eu a ti clamar, então retrocederão os meus inimigos. Ele entendeu. Quando eu clamo, quando eu me coloco diante do Senhor, quando eu invoco a presença do Senhor, quando eu busco o poder do Senhor, os meus inimigos retrocederão. Minha irmã, meu irmão, isso acontece conosco também nos dias de hoje, porque o mesmo Deus que o Davi clamou é o mesmo Deus que eu e você clamamos hoje. Do mesmo jeito que Deus ouviu o clamor do Davi e o livrou, Deus também ouve o nosso clamor e também nos livra. Mas nós temos que abrir a nossa boca, nós temos que clamar, nós temos que se colocar diante de Deus, porque fazendo assim, os inimigos, os nossos inimigos também retrocederão. E às vezes a pessoa não entende porque o inimigo não está retrocedendo. Ela não entende porque o inimigo não está batendo em retirada. Ela não entende, em outras palavras, porque a situação não muda. É porque está faltando este posicionamento de se colocar diante de Deus e dizer: peraí, Senhor, se a luta sou eu que estou enfrentando, então também sou eu que vou clamar, sou eu que vou orar. Eu vou contar com a oração de pessoas que são de Deus também, que eu posso contar, mas acima de tudo, eu vou buscar, eu vou clamar, eu vou apresentar essa situação diante do Senhor e eu vou pedir socorro, vou pedir para que o Senhor venha estender a tua mão e manifestar o teu poder em meu favor. E quando a pessoa assim faz, como Davi fez, certamente os inimigos retrocederão. Por isso que o diabo não quer, minha irmã, meu irmão, que a pessoa abra a boca e clame e ore. Ele não quer. Ele quer, pelo contrário, que a pessoa fique calada, que ela não clame a Deus, que ela não invoque o poder de Deus, porque ele sabe que quando a pessoa assim faz, Deus se manifesta. Ele não vai conseguir mais atuar ali, aonde ele estava agindo, fazer o que ele estava fazendo. Ele sabe que ele vai ter que retroceder. Justamente é por isso que o inimigo faz de tudo para a pessoa não clamar, para a pessoa não se colocar diante de Deus. E tem pessoas que estão caindo no jogo do diabo, estão cruzando os braços e assistindo de camarote a sua própria derrota, porque não estão clamando. E tem pessoas que ainda dizem: ah, mas eu vou clamar a Deus para quê? Não vai adiantar, porque a situação está difícil. Ah, ou então eu clamo, mas Deus não está me ouvindo. Mas não é clamar por clamar, irmãos. Não é orar por orar, se colocar diante de Deus de qualquer jeito. Às vezes a pessoa diz que clama, diz que ora, mas nem fé ela tem. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Às vezes a pessoa diz: ah, eu vou clamar a Deus e os meus inimigos vão retroceder. Mas na hora que está clamando, a dúvida bate no coração. Ah, estou clamando aqui, mas eu não sei se Deus está me ouvindo. Estou clamando aqui, mas eu não sei se o mal vai sair. Eu estou clamando aqui, mas eu não sei se os meus inimigos vão retroceder. Na dúvida, Deus não opera. Então nós temos que se colocar diante de Deus para clamar, mas demonstrar para Deus a fé que há no nosso coração. A certeza que nós temos que Deus está nos ouvindo e está agindo em nosso favor. E certamente o milagre vai acontecer, o inimigo vai retroceder e vai dar tudo certo. Essa é a convicção que a gente tem que ter no nosso coração quando nós estamos clamando a Deus. Então ele disse: quando eu a te clamar, então retrocederão os meus inimigos. E disse mais, olha que bonito: isto sei eu, porque Deus está comigo. Olha a certeza que ele tinha no coração dele. Por que ele estava clamando? Por que ele sabia que clamando a Deus os inimigos iriam retroceder? Ele disse: porque isto sei eu, uma certeza eu tenho, Deus está comigo. Minha irmã, meu irmão, tenha essa certeza no seu coração também, de que Deus também está com você. Tenha a certeza no seu coração que diante desta batalha, diante desta luta, você não está sozinho. Deus está com você. O Senhor está contigo. Tenha a certeza que a mão de poder do Senhor está estendida sobre a sua vida para te abençoar, para te livrar de todo e qualquer mal, para operar maravilhas, porque Ele não mudou, Ele não parou de operar.
Ele continua o mesmo, que operou no passado, opera nos dias de hoje e vai operar para todo sempre, porque Ele sempre será Deus. Então tenha essa certeza no seu coração. Não, eu não estou sozinho. Quando nós entramos em oração, nós estamos juntos com Deus naquele momento. Nós estamos na presença dEle, Ele conosco. Então, a oração, como até o pastor Jaime costuma dizer, não é um monólogo. Pelo contrário, nós falamos com Deus e Deus fala conosco. Então nós temos que ter essa certeza, Deus está comigo. Eu estou na presença dEle, clamando a Ele, invocando o poderoso nome de Jesus. O Senhor está comigo. Certamente eu vou vencer essa situação. Alguém pode dizer, mas pastora, eu acabei de fechar minha boca, acabei de clamar e eu não vi nada acontecer. Aí está o problema, irmãos. Tem pessoas que ao clamar a Deus, elas tratam Deus como se fosse o gênio da lâmpada, um mágico, que a coisa tem que acontecer de imediato, na hora que ela quer, do jeito que ela quer. A pessoa esquece que no mundo espiritual Deus já está agindo. Quando nós abrimos a boca e começamos a clamar, no mundo espiritual Deus já está trabalhando. E aí Deus sabe fazer a obra, e a obra de Deus é completa, nós só temos que confiar. Inclusive nesse mesmo capítulo, o Davi ele vai dizer, no dia em que eu temer, eu hei de confiar em ti. E ele vai dizer também nesse mesmo capítulo, eu pus a minha confiança em Deus. É isso que nós temos que ter dentro do nosso coração quando nós estamos clamando. Mas o medo veio, a preocupação veio, não, eu vou confiar em Deus. Eu estou clamando, eu estou na presença dEle, eu estou invocando o poder dEle, eu estou usando o nome de Jesus, a autoridade que Ele me deu, eu vou confiar. Ah, mas a situação parece contrária. Eu vou colocar a minha confiança em Deus e não vou olhar para a situação ou para as circunstâncias, mas eu vou olhar para o meu Deus, eu vou olhar para a palavra, eu vou olhar para aquilo que Deus fala comigo. E é assim que se vence batalha, minha irmã, meu irmão. É assim que nós tomamos posse da bênção. E hoje é dia que Deus quer te abençoar. Hoje é dia que Deus quer que você tome posse da bênção. Hoje é dia que Deus quer operar milagres e maravilhas na sua vida em nome de Jesus. Então, já que ouvimos a palavra e aprendemos através dessa palavra a importância de clamar, eu quero clamar a Deus com você agora em oração e eu tenho a certeza que o poder de Deus vai se manifestar sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém? Então vamos orar? Querido Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra, que de uma forma muito especial falou ao nosso coração. Pai, nós aprendemos através da Tua palavra a importância de nos colocarmos diante do Senhor e de clamarmos. E somos nós que temos que clamar, somos nós que temos que nos colocar diante do Senhor, apresentando as nossas causas, as nossas demandas, as nossas razões. A Tua palavra diz, procura lembrar-me, entremos juntamente em juízo. Apresenta-me as tuas razões para que te possa justificar. Então nós temos que apresentar as nossas razões ao Senhor. Nós temos que apresentar a nossa situação diante do Senhor. E o Davi fez isso, porque ele estava sendo perseguido. Ele disse que os inimigos tentavam contra ele todo dia e procurava devorar ele, procurava matar ele, mas ele estava clamando ao Senhor. Oh meu Deus, e ele disse, no dia em que eu temer, eu hei de confiar em ti. Eu pus a minha confiança em Deus e assim nós temos que fazer também, Senhor. Ao clamar ao Senhor, nós temos que colocar a nossa confiança no Senhor e demonstrar para o Senhor que a nossa fé, a nossa confiança está em Ti. Pai, esta pessoa está agora orando juntamente comigo, esta pessoa está invocando o Teu poder e nós vamos agora usar a autoridade que há no nome de Jesus para desfazer todo o mal. E eu levanto a minha voz agora contra toda a obra do inferno que está tentando contra a vida desta pessoa, esse demônio que está perseguindo, que está tentando tirar a paz dessa pessoa, que está tentando deixar essa pessoa angustiada, amedrontada, preocupada, aflita. Eu digo, demônio, pega essa preocupação e vai saindo daí agora, vai saindo agora com este medo, vai saindo agora com essa tensão, com esse estresse, com esse nervosismo, com essa ansiedade.
fora da vida desta pessoa agora, em nome de Jesus. Alguém que está com uma angústia no peito, um aperto no peito, uma pontada no peito, alguém que está até com uma sensação de morte, eu repreendo esse espírito da morte agora, e eu digo fora, solta a vida desta pessoa agora. Eu repreendo os sintomas do infarto, do AVC, fora da vida desta pessoa agora, na autoridade que há no nome de Jesus. Eu falo com você, demônio, que foi pago, que foi presenteado, foi feito um trabalho para destruir a vida desta pessoa, uma obra de macumba, uma obra de bruxaria, de feitiçaria, de magia negra, seja o que for, eu desfaço todo o mal agora, e eu digo, solta a vida desta pessoa. Espírito de doença, de enfermidade, fora, do alto da cabeça à planta dos pés. Pega esta dor, esta inflamação, este caroço, este nódulo, esse cisto, este mal, sai da vida desta pessoa agora. É uma ordem em nome de Jesus. Meu Deus, passa o teu poder na casa desta pessoa. Alguém, meu Deus, que talvez está enfrentando um problema financeiro, alguém que está enfrentando uma luta, meu Deus, na vida financeira, na vida profissional, é uma amarração, é um atrapalho, um impedimento, eu repreendo agora e eu digo, toda miséria, toda amarração, todo fracasso, todo mal, sai da vida financeira dessas pessoas, em nome de Jesus. Pai, eu abençoo a todos e declaro que todos que oraram comigo com fé, tomam posse da bênção, em nome de Jesus, e amém, e graças a Deus. Amém, queridos? Eu tenho certeza que o poder de Deus te alcançou, a palavra veio para fortalecer o seu coração, ainda que um versículo, de maneira objetiva, a palavra aqui foi ministrada, mas eu tenho certeza que a palavra de Deus ela é poderosa, ela é eficaz, ela é viva, ela penetra até a divisão da alma, ela vai no mais profundo e ela toca no nosso coração. E eu creio que Deus falou com você, esta oração alcançou você, abençoou você e a sua família em nome de Jesus, tá bom? Eu fico por aqui, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo em nome de Jesus.